Muitas vezes passamos nessa terra a permanecer firme no caminho do Senhor. Oh Deus, quantas lutas, quantas situações acontecem na nossa vida, Pai, que parece que querem fazer a gente desanimar, desistir desse caminho. Quantas lutas às vezes trazem tristezas ao nosso coração, mas nós estamos aqui nessa noite para reafirmar que nós vamos continuar firmes, que nós vamos continuar caminhando, que nós vamos continuar prosseguindo no caminho do Senhor, porque nós sabemos que não existem outros caminhos, que só este é o caminho que nos leva para o céu, que é andar na Tua presença, Pai. Por isso fortalece cada um que está aqui, ó Deus, que o Senhor nos ajude, nos renove, ó Pai, nesta noite, abençoando nossas vidas, Deus, que em meio às tribulações, que em meio às lutas, Pai, nós possamos prosseguir e saber que tudo que nós passamos aqui nessa terra, um dia vai acabar, um dia vai passar, Deus, e lá na eternidade, toda tristeza, toda angústia, aquilo que nos faz sofrer hoje, um dia vai acabar, porque lá na eternidade não existe tristeza, na presença de Deus não existe angústia, não existe depressão, não existe mágoa, não existe, porque a presença de Deus, ela é mais forte do que tudo isso. E lá na eternidade não vai entrar essas coisas. Nós vamos viver eternamente na presença do nosso Deus, com alegria, servindo a Deus, adorando, glorificando, hein? Imagine eu e você lá com toda a igreja espalhada pela face da terra, outros irmãos que também vão subir, a igreja vai subir, nós vamos estar lá, adorando a Deus, junto com os anjos. Oh Deus, que maravilha, saber que nós estamos sendo preparados aqui nessa terra, para entrar nos céus, e viver eternamente com o Senhor. Não permita, Pai, nada roubar essa certeza do nosso coração. E se alguém não tem essa certeza, que esta noite possa ser uma noite de mudança, uma noite de crer que Jesus está voltando, e nós vamos para a eternidade com Jesus. Muito obrigado, Pai, por esse momento, oramos em nome de Jesus. Ao nosso Deus, aleluia, glória a Deus. Muito bem, aproveitando que você está de pé, vamos abrir a Bíblia, por gentileza, no livro de Salmo 39. Salmo 39, nós vamos ler esse capítulo. Quem achou, posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus, hein? Os irmãos estão com a garganta forte hoje, hein? Salmo 39 diz assim: Eu disse, vigiarei a minha conduta e não pecarei em palavras, porém mordaça em minha boca, enquanto os ímpios estiverem na minha presença. Enquanto me calei resignado, e me contive inutilmente, minha angústia aumentou. Meu coração ardia-me no peito, e enquanto eu meditava, o fogo aumentava. Então comecei a dizer: mostra-me, Senhor, o fim da minha vida, e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil eu sou. Deste aos meus dias o comprimento de um palmo. A duração da minha vida
é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro. Sim, cada um vai e volta como a sombra. Em vão se agita, amontoando riqueza, sem saber quem ficará com ela. Mas agora, Senhor, que hei de esperar? Minha esperança está em ti. Livra-me de toda a minha transgressões. Não faças de mim um objeto de zombaria dos tolos. Estou calado, não posso abrir a boca, pois tu mesmo fizeste isso. Afasta de mim o teu açoite. Fui vencido pelo golpe da tua mão. Tu repreendes e disciplinas o homem por causa do seu pecado. Como traça destróis o que ele mais valoriza, de fato, o homem não passa de um sopro. Ouve a minha oração, Senhor. Escuta o meu grito de socorro. Não sejas indiferente ao meu lamento, pois sou para ti um estrangeiro, como foram todos os meus antepassados. Desvia de mim os teus olhos, para que eu volte a ter alegria, antes que eu me vá e deixe de existir. Amém? Pode se assentar, por favor. Antes de mais nada, eu quero agradecer aos irmãos de todo o coração pela gentileza, pelo carinho, de transmitir palavras, ali no WhatsApp, no Facebook, enfim, ou presencialmente também. Muito obrigado, tá bom? Vocês fizeram com certeza e fazem a minha vida mais feliz. Eu já sou feliz porque eu tenho Jesus, mas com certeza vocês são muito importantes para mim, então eu quero deixar aqui o meu agradecimento, tá? Para toda a igreja, minha família também, aos irmãos. Muito obrigado pelo carinho dos irmãos, tá? Queridos, vamos pensar um pouquinho nesse texto sobre crises, ampliar ou resolver. Nós precisamos sair daqui esta noite com esse divisor de águas, com esse direcionamento de Deus. Todos nós viemos buscar uma direção. Amém, igreja? Para isso que nós estamos aqui. Para Deus falar ao nosso coração. Deus já falou ao seu coração? Claro, Tantos louvor bonito, abertura, um texto falado, tudo o que acontece aqui é lindo, meus irmãos. E nós precisamos continuar alimentando o nosso coração com essa certeza. A crise, será que eu estou ampliando ela na minha vida? Ou será que eu consigo resolver? Porque muitos de nós, às vezes, atravessamos essas crises, e aí a crise, de repente, você pode estar vivendo, seja na sua família, no seu casamento, com os seus filhos, no seu trabalho, nos seus negócios, na sua vida pessoal. Nós temos crises, Aqui não dá para falar de todo tipo de crise, mas com certeza alguma crise a gente já passou, está passando ou vai passar. Claro que se a gente pudesse evitar as crises, seria muito melhor, não é verdade, gente? Eu não quero passar por crises, por problemas, tribulações. Eu não quero isso na minha vida. Mas muitas vezes vai acontecer. Alguma situação pode acontecer na minha vida que eu me depare e aí eu viva uma crise. E as crises, às vezes, elas nos paralisam. As crises, elas são terríveis na nossa vida. As crises, às vezes, elas fazem a gente pensar coisas malucas até, ao ponto de muita gente querer tirar a sua própria vida. Tem pessoas que já passaram por situações assim e que, às vezes, já pensaram até tirar a sua própria vida. Às vezes, querendo sair de uma crise, elas tentam vários tipos de soluções. Vão buscar dinheiro em agiotas, de repente. E aí a coisa complica mais ainda.
Às vezes as pessoas querem sair da crise para resolver e tomam decisões, né, malucas, que na verdade elas vão se afundando mais. E a gente vê na palavra de Deus que existe uma saída. Esse capítulo aqui de Salmo, né, quem escreveu foi Davi. Davi, os irmãos sabem muito bem, ele foi um homem, como diz a palavra, segundo o coração de Deus. Um homem que teve as suas falhas, teve os seus problemas, teve as suas crises. Quando ele escreveu esse salmo aqui, ele estava vivendo uma crise terrível na vida dele. E ainda bem que a gente pode ver, né, pessoas que seguiam o caminho do Senhor, eram tementes a Deus, mas que passaram por crises também. Você vai ver isso, né, no decorrer aqui da mensagem, porque algumas palavras que ele ressalta aqui nesse salmo demonstram que ele estava em crise. Às vezes você está até vivendo um momento de crise e não percebeu. Mas quem de repente conversa com você, percebe que essa pessoa está em crise. Ela está com algum tipo de problema. Às vezes você está tão acostumado com a crise, com o problema, que de repente a sua fala, você não está se escutando. E aí o que você fala parece algo normal, mas quem está à sua volta, ela entende que você está vivendo um problema, uma dificuldade. E às vezes quando a gente olha aqui, né, o livro, não só esse capítulo 39, mas nós vemos em vários momentos homens e mulheres de Deus que também passaram por experiências amargas, ruins. Que de repente, se você estivesse naquela época e perguntasse para eles, olha, você está bem, o que está acontecendo? Não, eu não queria ter passado por nada disso. Mas às vezes, meus irmãos, as crises que a gente passa na nossa vida, ela vai ter dois caminhos. Ou a gente vai ampliá-las, ou a gente vai resolvê-las. E a gente tem que decidir isso no nosso coração, porque ficar em cima do muro não dá. Porque quando você fica em cima do muro, você não faz nada, você piora mais ainda. Quando eu falo você piora, dentro de você, do seu coração, seus pensamentos, seus questionamentos, eles vão piorando. Certa vez eu vi em uma palestra assim, para pastores, a pessoa falou assim, né? Se você tiver que errar, através de uma decisão, erra logo, decide logo. Porque quanto mais você protela, pior é. E a crise tem esse sentido. Quanto mais você estende a crise que você está vivendo, o problema, mais ele vai te prejudicando. Então, claro que nós vamos aprender como resolver. Mas você precisa entender que se você continuar nessa crise, você só vai ampliar ela na sua vida. É como a gente usa a expressão, né? Geralmente, olha, aquela pessoa fez uma tempestade num copo d'água, não é assim? Não precisava de tanto. Mas só aquela pessoa que está vivendo aquilo que pode dizer isso. Porque às vezes o problema daquela pessoa não é tão grande assim para a gente, mas para ela é. Às vezes a dificuldade, a crise, o problema, para ela, o que ela está enxergando, né, a estrutura dela, que ela consegue suportar, para ela aquilo chegou no limite. Para outras pessoas, às vezes ela enxerga, não, olha, é tão simples de resolver. Então a gente precisa entender, queridos, que na palavra de Deus, existem esses dois caminhos. Ou você vai continuar ampliando a sua crise, os seus problemas, ou você vai se posicionar e resolver isso. Então você vai aprender nessa noite, com certeza, princípios da palavra de Deus para resolver isso na tua vida. Eu quero só, antes de entrar no texto, definitivamente, a palavra do Senhor, ela diz em 1 Pedro capítulo 5, verso 7, lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Quantos creem nessa palavra? Amém, queridos?
A gente tem que lançar sobre ele a nossa ansiedade, a nossa crise. Escute isso, porque ele está cuidando de nós. Deus está atento a cada detalhe. Isso é importante a gente entender, porque às vezes a gente, nessas crises, a gente pensa, né, que Deus não está vendo a nossa situação. Que Deus não conhece o que a gente está vivendo. Só que eu quero te dizer que cada detalhe que acontece na sua vida, Deus está vendo. Cada situação, cada momento do seu dia, você precisa ter isso claro com você. Porque senão, por outro lado, o inimigo vai trabalhar na tua vida dizendo, ó, tá vendo? Deus se esqueceu de você. Ó, tá vendo? Olha essa situação. Está demorando, né, a resposta da tua oração. Então o diabo, ele vai trabalhar na nossa mente, no nosso coração, querendo influenciar, dizendo, olha, realmente você está numa crise e você não vai sair dela. Mas em nome de Jesus, nós temos com certeza como sair das crises, amém, queridos? Elas não precisam chegar e ficar. Às vezes elas vão chegar, mas em nome de Jesus, elas vão sair, amém, queridos? E Davi foi então essa pessoa que viveu essa crise. Agora, quais são os princípios que nós aprendemos na palavra de Deus, nesse texto que nós lemos? A primeira coisa, para você não ampliar, mas resolver as crises, vigie para não cair em murmuração. Vigie para você não cair em murmuração. Essa é a primeira coisa para você não ampliar a sua crise. Porque quando vem as crises, a primeira coisa que nós temos a fazer é murmurar. É ficar reclamando. Eu não estou dizendo que a gente não vai compartilhar, às vezes, com o marido, com a esposa, com algum amigo, alguém que a gente conhece, né? É natural, a gente tem que abrir o nosso coração. A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. É natural acontecer isso. Mas você tem que tomar um certo cuidado nesse momento que de repente você viver de crise, para não entrar em murmuração. Porque eu nunca vi, e eu acho que você também não, murmuração resolver alguma coisa. Você já viu isso? Você já viu? Olha, quanto mais eu reclamar, quanto mais eu murmurar, eu sei que a resposta virá. Você já viu? Eu não vejo isso. Quando eu leio na Bíblia, principalmente lá, né, quando a gente olha para o povo de Israel, que a primeira coisa que é ir lá para o passado. Vamos voltar, Moisés. Então a primeira coisa que muitas vezes acontece na nossa vida é murmurar. E a gente tem que tomar um cuidado, queridos, porque foi isso que Davi procurou fazer. Aí comigo o primeiro versículo que diz, eu disse, é ele que está falando, eu disse, vigiarei a minha conduta e não pecarei em palavras. Então Davi, sim, ele sabia que estava no momento difícil da vida dele, que ele estava no momento de crise, mas ele mesmo declarou, eu vou vigiar as minhas palavras para que eu não peque. Porque a primeira coisa, quando você fala, é você reclamar de tudo e de todos. É assim, nós somos assim. E não vem com aquele discurso, não pastor, mas eu sou diferente. Não é diferente nada. Primeira coisa que a gente faz, quando a gente está em crise, a gente reclama, a gente murmura. É da nossa carne isso. Mas a gente tem que tomar um cuidado para que esta reclamação momentânea não se torne uma murmuração eterna. Porque uma coisa é você reclamar, diz, a gente quer uma vida melhor, então a gente vai reclamar, mas tome cuidado para que essa reclamação não se torne uma murmuração. Não deixe que a reclamação pontual se torne uma reclamação eterna na tua vida. Porque tem pessoas que elas, às vezes, não saem da crise, porque elas não param de murmurar. Porque elas vivem só reclamando. Às vezes a vida dela é até boa, confortável, mas, sabe, não está faltando nada na mesa, na geladeira, mas ela está lá reclamando.
E tem milhares de pessoas nessa face da terra que morrem de fome. Ah, pastor, mas eu não estou satisfeito com o arroz, o feijão e o ovo. Levanta a mão para o céu, porque a Bíblia diz, em tudo dai graças. Porque tem gente que às vezes nem isso tem para comer. E às vezes a gente está reclamando tanto, as palavras elas são tão amargas, que a gente não consegue declarar bênçãos. Você sabia que o ambiente que você está, é você que promove ele? Para o lado certo ou para o lado errado. Se você só falar palavras de derrota, só palavras de destruição, só palavras negativas, e eu não estou aqui com aquela ideia de positivismo não, pelo amor de Deus, nem acredito nisso, mas eu quero dizer assim, há um poder nas palavras, a Bíblia diz isso, a gente prega outro dia sobre isso, mas há poder nas palavras. E se você acorda já murmurando, reclamando, porque bom dia? Mas por que esse almoço? Mas por que essa roupa? Por que esse trabalho? Por que esse motorista? Por que isso? Por que aquilo? Meu querido, você só está estendendo a sua crise. Aquela reclamação que até a gente tem direito, tudo bem, mas aí daqui a pouco virou murmuração na tua vida. E aí você não resolve nada. Porque eu volto a dizer, eu nunca vi alguém resolver problema murmurando. E aí, numa outra tradução, diz assim, Davi, porém uma mordaça na minha boca, enquanto os ímpios estiverem na minha presença. Sabe por quê, queridos, que Davi disse isso? Eu vou pôr uma mordaça, enquanto o ímpio estiver na minha presença. Porque tem muita gente vendo você, mesmo que você ache que não esteja. Ainda mais hoje em dia com Facebook, Instagram. Às vezes não curte, mas está vendo o que você faz, Mas tirando as redes sociais, tem muita gente ao seu redor que está te observando, que está vendo as suas atitudes. E, com certeza, a maioria aqui vai concordar comigo. Se faz tudo certo no seu dia, você vai lá, legal no trabalho, legal na família, não sei o quê, aí você faz alguma coisinha errada, o que eles vão falar? Da coisinha errada que você fez, Não é assim? Você não é crente? Você não vai na igreja? Mas peraí, você não viu as coisas certas que eu fiz? Você não viu que eu fui um bom trabalhador hoje, que eu cozinhei, os maridos, para as esposas, que eu cozinhei hoje? Não, mas você pode fazer tudo lindo, tudo maravilhoso, mas se você pisar na bola, isso aqui, vão falar do quê? Daquilo que você fez de errado. E aí, as pessoas estão te vendo, então, quer dizer, quando você murmura, isso não condiz com alguém que é cristão. Isso não está coerente com alguém que serve um Deus vivo, com alguém que crê nas promessas, alguém que acredita em milagres. Porque aí as pessoas falam assim, olha, mas esse vai na igreja, olha a boca dele, eu não estou falando de palavrão, nada disso, mas eu estou falando assim, o cara não para de reclamar da vida, parece que não está contente. Aí o ímpio, que nem serve Deus, que, está fazendo outras coisas da vida, está olhando você e fala, nossa, isso aí é crente, isso aí é cristão, isso aí é crer no Deus que ele serve. E às vezes a gente não fechou a nossa boca, a gente está lá só murmurando, Olha o que diz em Provérbios 24:10, se você vacila no dia da dificuldade, como será fraca a sua força? Se no dia da dificuldade, no dia da luta, de você permanecer firme, não, aí você está chutando o pau da barraca, está reclamando, está falando mal de tudo e de todos. Entenda bem, é isso que eu quero falar para você. Você pode reclamar, porque senão daqui a pouco você vai falar, não posso falar mais nada.
O pastor falou lá no culto que eu não posso falar nada. Mulher, fica quieta aí. Marido, não quero ouvir você falar nada. Não, não é isso também, né, meus irmãos? A gente vai reclamar, mas aquela reclamação, ela pode levar a uma murmuração que vai, de repente, deixar você na crise. E a gente precisa acreditar na palavra de Deus, quando muitas vezes ela fala, principalmente no Salmo 46, verso 10, parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Saibam que eu sou Deus, que eu estou no controle da sua vida, que eu estou no direcionamento, que eu estou à frente da tua vida, porque quando você reclama, quando você murmura, você está dizendo, nem Deus está na minha vida, sou eu que estou governando, sou eu que estou conduzindo aqui. Então, cuide desse detalhe tão importante, porque o salmista mesmo disse, né? Eu disse, vigiarei. Vigia, meu irmão. Você já ouviu essa expressão? Vigia. Não é à toa, fugindo um pouquinho aqui, que Jesus falou assim, vigiai e orai, não é isso? Por que será que ele não falou orai e vigiai? Ele falou vigiai, cuidado, mas esteja em oração também. Porque não adianta nada você passar o dia inteiro ajoelhado lá no teu quarto, lá na tua sala, ou aonde você ora, você lá, o dia inteiro, oh meu Deus, abençoa minha vida, minha família, meu trabalho, meus negócios, o Brasil, todos, e até o pastor lá que fez aniversário, abençoa eles, tal, não sei o quê, e aí a primeira coisa que levanta, e quando você se depara, mas veio esse problema, essa crise, e começa a murmurar, você colocou por terra o que você orou. Então não adiantou, só perdeu tempo. Passou o dia inteiro lá, podia ter resolvido um monte de problema na tua vida, só acumulou. E além de tudo, murmurou. Segunda coisa que a gente tem que fazer para não ampliar, mas na verdade para resolver as crises, meus irmãos, a gente tem que tomar cuidado para isso não interiorizar no nosso coração. Porque aqui na palavra diz assim, verso 2, enquanto me calei resignado e me contive inutilmente, minha angústia aumentou. Escute isso, minha angústia aumentou. Enquanto o salmista aqui, né, guardou para dentro dele aquela crise, só aumentava o turbilhão dentro do seu coração. E também parece, né, é meio contraditório, mas pastor, a gente tem que ficar calado. Sim, para os outros. A gente não pode murmurar para os outros. Mas aqui, enquanto ele calava dentro de si a sua crise, os seus problemas, na verdade, dentro dele só havia destruição. A crise aumentava, a angústia aumentava, né? É interessante que lá no livro de Hebreus, capítulo 12, diz assim, cuidem, preste atenção, que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote no seu coração e cause perturbação e causando males para outras pessoas. Quanto mais você segura algo dentro de você, pior vai ser. Salmos 32 também fala algo muito prático sobre isso. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo se definhava. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. E aí ele continua dizendo, né? E ele diz assim, eu vou confessar as minhas transgressões, os meus pecados diante do Senhor. Porque, queridos, se a gente guardar muita coisa no nosso coração, uma hora a gente explode. Uma hora você não aguenta. Uma hora te dá um infarto. Uma hora, sabe, te dá uma coisa aí no teu corpo. Não estou falando nem espiritualmente. Pastor, então, como eu resolvo isso? Conte para Deus as suas dores. Pegou aí? Não murmure para qualquer um. Conte para Deus as suas dores.
Porque é isso que o salmista fez no verso 3 e 4. Ele diz assim, escute ou acompanhe. Meu coração ardia no peito. Você acha que é arder do quê? De paixão? Não, é arder mesmo de dor, de angústia, de sofrimento. E aí continua dizendo, enquanto eu meditava, o fogo aumentava. Então comecei a dizer, mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil eu sou. Então aqui o salmista, ele declara que Deus era aquela pessoa que ele poderia abrir o coração. Porque quando você murmura, você vai murmurar para qualquer pessoa. Mas quando você realmente, de fato, conta para Deus as coisas, Deus vai limpando as amarguras, o rancor do teu coração. É por isso que a palavra de Deus fala, não deixe criar raiz de amargura. Por quê? Porque é mais difícil de arrancar. Quando aquela planta, eu não sou profissional nisso, mas quando aquela planta ela é novinha, né, aquela graminha, não é mais fácil de arrancar? É mais fácil, porque a raiz dela está ali. Agora, quando é uma árvore maior, a raiz vai se aprofundando, você precisa de ajuda, você tem que cavocar, tirar a terra e tal, e aquela coisa toda, forçar para que a árvore seja derrubada. Raiz de amargura é isso, queridos. Se a gente alimenta o nosso coração com essas coisas ruins, se a gente não abre o coração para Deus, entenda bem, a gente não tem que falar para qualquer pessoa, a gente não tem que murmurar para qualquer pessoa, porque o salmista, ele está demonstrando que ele abria o seu coração para Deus. Foi por isso que ele disse, Senhor, coloca uma mordaça na minha boca, para que na frente dos meus inimigos eu não fale nada. Então para quem que ele estava falando? Para Deus. Não era para pessoas. Porque, meus irmãos, por mais que existam pessoas maravilhosas ao seu redor, e existe, pessoas fantásticas, mas de repente nenhuma delas serão capazes de te tirar da crise que você está vivendo. De repente você pode encontrar algum amigo, a gente tem que ter isso, e ele vai ser uma bênção, você compartilhar, né, aquilo que está te angustiando, mas nenhuma pessoa na face da terra pode substituir Deus na tua vida, porque foi isso que o salmista fez. Ele clamou, aqui quando ele fala, mostra-me, Senhor, o fim da minha vida, é porque ele estava dizendo assim, Deus, a vida é breve, ela é muito rápida, então eu não posso alimentar essas coisas dentro de mim. Queridos, há tantas coisas boas para serem vividas nessa vida. Há tantos momentos bons que a gente pode viver com a família, com o colega, com o irmão da igreja. Há tantas coisas que a gente pode fazer que é bom, que é útil, que edifica, que nos abençoa. E por que nós vamos viver a nossa vida com o coração amargo, murmurando, reclamando de tudo e de todos? Volto a dizer, né, para você não achar que eu sou insensível. A gente vai ter momentos de reclamar, mas não leve isso para o resto da tua vida. Porque às vezes quando você conversa com uma pessoa, ela está passando por um momento ok, tal, né? Aí você encontra a pessoa daqui a um ano. Está do mesmo jeito. Aí você encontra ela, sabe, 2 anos, 3 anos, puxa, faz tempo que a gente não se vê, vamos se encontrar. Aí você está lá tomando um guaraná, comendo uma pizza com a pessoa, é o mesmo discurso. Ah, mas porque a vida é isso, porque a vida é aquilo, porque a vida é isso, porque a vida é aquilo. Meu Deus, você vai ter vontade de ficar ouvindo uma pessoa assim? E você acha que alguém vai ter vontade de querer ficar ouvindo você assim também? A gente tem que olhar, meus irmãos, que muitas crises que a gente passa, a gente ou amplia ou a gente resolve. E aqui para resolver, a gente precisa pedir ao Senhor, Deus, me mostra. Mostra para mim, fazer como o salmista mesmo, ele falou, não é verdade? Mostra para mim. No livro de Tiago, já nos fala que a vida ela é muito breve, meus irmãos. Ela passa como um estalar de dedos. Ontem, né, no sábado, nós estávamos
com o irmão Federico. O irmão Federico, ele é fundador dessa igreja. E nós estávamos ali com a família comemorando 99 anos de vida daquele homem. 99 anos. Você quer chegar lá? Sabe? Mas por que eu estou falando isso? Porque mesmo com 99 anos, muitos falam, nossa, meu Deus, que idade avançada, né? Mas perto da eternidade, isso não é nada. Perto da eternidade, isso não é nada. Então a gente tem que viver essa vida, né? Compreender que ela é breve. Que a gente tem que gastar ela, no bom sentido, né? Com coisas boas. Porque se você continuar murmurando, reclamando, achando que nada funciona, que nada vai ter jeito, que não vai ter solução, então, para que viver essa vida? Para que continuar existindo? Mas a gente tem que olhar para essa vida, mesmo nos momentos de crises, e saber que Deus, sim, Ele tem solução para nós. Que Ele tem um direcionamento, que Ele tem resposta. Eu não sei, né, na sua vida, na sua história, se você está esperando muito tempo uma resposta, um direcionamento para você tomar uma decisão, mas continue acreditando, não deixe isso virar uma murmuração, uma maldição na sua vida. Mas permita que, ainda que demore, Deus ele tem poder para fazer as coisas no tempo certo na sua vida. Amém, queridos? Ele tem o tempo certo. Mas a gente precisa entender que a vida, ela é muito breve. E essas são as palavras do salmista. De fato, o homem não passa de um sopro. Ele está dizendo lá no versos 5 e 6. A nossa vida, meus irmãos, nessa terra, ela é temporária. Quando é que a gente vai entender isso? A gente acabou de falar e cantar, né, um louvor que fala da volta de Jesus. Aqui não é a eternidade. Então, se aqui não é a eternidade, por favor, vamos buscar viver da melhor forma possível. E nessa noite, o que Deus está falando no teu coração é isso. Crise, ou eu amplio, ou eu resolvo. Ou eu continuo do jeito que está, ou eu me posiciono. E a base dessa reflexão é justamente isso. Ou eu amplio murmurando, ou eu resolvo me posicionando. Não, a vida vai ser melhor, as coisas vão ser diferentes. Em nome de Jesus, você crê nisso? Então aplauda ao Senhor, por favor. A palavra de Deus, em Eclesiastes, capítulo 3, verso 1. Há tempo para todas as coisas. Quanto tempo você quer continuar com esse problema, com essa crise? Quanto tempo? Há tempo para tudo, querido. Está lá em Eclesiastes capítulo 3, verso 1. Tudo, existe um começo, um meio e fim, inclusive a nossa vida. Será que as crises não? Será que você prefere continuar com as crises eternas? As crises também, quando Deus está conosco, ela pode se transformar num começo, num meio e num fim. Amém? Você crê nisso em nome de Jesus? Por último, coloque toda a sua esperança em Deus. Toda, querido. Ah, pastor, mas o senhor não sabe o que estou passando. Volto a dizer, coloque toda, não é metade, não é por enquanto, não é um dia ou outro, não. Coloque toda a sua esperança em Deus, porque foi isso que o salmista fez. No verso 7 e 8 diz, mas agora, Senhor, que hei de esperar? Minha esperança está em Ti. Escute isso, é a palavra que está dizendo. Livra-me de todas as minhas transgressões. Então é isso que o salmista fez. Ele dependeu de Deus, totalmente. Para sair da crise, do problema, você tem que depender de Deus, querido. Não é depender de pessoas, não é depender, sabe, de instituições, não é depender de dinheiro, tudo isso faz parte do nosso contexto de vida, mas a nossa dependência vem de Deus, amém, queridos? É por isso que no livro de Salmos 121 diz, elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? É isso aí, Vera.
o meu socorro vem do Senhor. O salmista não falou, olha, o meu socorro vem da minha autoridade, o meu socorro vem do meu dinheiro, o meu socorro vem da minha influência, o meu socorro vem do meu conhecimento, da minha experiência de vida, o meu conhecimento vem de amigos, vem dos meus servos. Não foi isso que o salmista disse, o meu socorro vem do meu exército. Não, ele disse, o meu socorro vem de Deus, vem do Senhor. E é isso que muitas vezes nós precisamos fazer, irmãos, descansar em Deus. Fazer do Senhor o nosso pastor e nada nos faltará. Essa noite a gente tem, sabe, essas duas vertentes, esses dois caminhos. Ou eu vou ampliar a minha crise, ou eu vou resolvê-la. E o salmista aqui nos deu lições maravilhosas como nós podemos resolver. Eu quero concluir dizendo o seguinte, que além dele depender, ele clamou a Deus. Que é isso que nós vamos fazer. Porque não existe nada melhor do que clamar, orar a Deus. Para arrancar as crises dentro de nós. Desvia de mim os teus olhos para que eu volte a ter alegria, antes que eu me vá e deixe de existir. Preste muita atenção nisso. Ele disse, me devolva a minha alegria, antes do que eu deixe de existir. Lembram que ele disse que a vida é breve? Ele tinha a expectativa de que a alegria dele voltasse enquanto ele estava vivo. Nós falamos aqui de uma palavra profética da volta de Jesus na eternidade. Você não precisa esperar Jesus voltar para você ter alegria lá no céu. Você pode ter essa alegria hoje. Essa crise que de repente você está vivendo, ela pode acabar hoje na sua vida. Deus, ele tem formas, Deus, ele tem jeito de trabalhar na tua vida, no teu coração, no teu contexto. Mas eu estou aqui para te dizer isso. Não espere a sua vida acabar com essa amargura que você está vivendo. Eu não sei para quem está falando Deus, mas com certeza alguém está precisando ouvir isso. Não espere a crise, se estender na tua vida, até quando você chegar naquele dia, você vai, não que eu queira, mas você vai. Aquele dia lá, que nós vamos fechar os olhos aqui, ficar com a mão assim, Você vai, eu vou. Vai acontecer. Por favor, não espere, não alimente a tua vida, o teu coração, com as crises dentro de você, até chegar esse dia. Isso pode acabar hoje. Não sei o que você precisa fazer por conta dessa crise, mas você tem uma escolha, ou eu amplio ela, e quando eu falo ampliar, de repente você não precisa fazer nada, é só deixar ela lá, como uma erva daninha. Você não precisa nem cultivar, ela cresce. A crise, você não precisa nem fazer nada, ela vai crescer. Então, o que eu tenho de recado de Deus para nós, não deixe isso acontecer, resolva. Se posicione hoje na tua vida, amém, queridos? Vamos ficar de pé, por favor? Eu quero te dizer algumas palavras antes da gente orar, porque a Bíblia, ela diz, Paulo, um grande homem de Deus, alegrem-se no Senhor, outra vez direi, alegre. Você pode dizer isso comigo? Alegrem-se no Senhor, outra vez direi, alegre-se. Para ensaiar foi legal, porque ficou tudo bagunçado, Mas vamos lá. Alegrem-se no Senhor, outra vez direi,
alegrem-se. O salmista precisava de alegria. Escute isso. O salmista naquele momento. E deixa eu te dizer uma coisa. Não seja duro de coração, não. Não é você ficar pulando. É você. Ele pula, né? Alto, longe. Alegria não é você. Que alegria, queridos. Escute isso. A gente não vai ter todo dia. Se acorda alegre todo santo dia. Me fala. Tem alguém aqui assim? Levanta a mão. Todo dia, minha irmã. Todo dia. Já pode ir para o céu, porque você está, ó. Já tá tudo certinho na tua vida. Eu não acordo assim. Eu não acordo. Ei, pastor Ricardo, maravilhoso, ô meu amigão. Ô Ju, tá tudo bem? Cadê a Ju? Não, nem aqui ela tá. Tá vendo? Ó, vamos pegar. Ah, não tá, vou ficar bravo com ela. Não vou ficar, tá? Só expressão. Apareceu. Não, é só uma expressão, tá entendendo? Porque até nesse exemplo, eu tô toda alegre, ela não tá aqui. Aí já fiquei bravo, já fiquei nervoso. Não estou, é só um exemplo, tá? A gente não acorda todo dia. Mas quando o salmista ele fala de alegria, ele está falando de força, porque mesmo no dia daquele problema, da tribulação, não é alegria que ele precisa, é de força para aguentar a crise, o problema, a tribulação. Tem crise que você não precisa de alegria, você precisa de força para aguentar. E essa é a expressão dele. Essa é a expressão dele quando ele fala: me devolve a alegria, Senhor. Puxa, se Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele declara essas palavras, é porque realmente não era todo dia. E olha que era um cara lá no palácio, né? Todo mundo servia a ele. Era um cara, né? De poder, autoridade. O que estava faltando para ele? Nada. Mas mesmo assim ele fala: devolve-me a alegria. Ele estava dizendo: eu preciso de força para enfrentar as minhas crises. O que você precisa nessa noite? Você vai ampliar ou vai resolver? Fale com Deus. Feche seus olhos, por favor. E eu quero te dar alguns segundos para você falar com o Senhor o que você precisa nessa noite. Talvez a sua oração seja: Deus, eu preciso de fato de alegria, Pai. Realmente alegria. Ou talvez a sua oração seja: Deus, eu estou alegre, mas na verdade eu preciso de força, porque às vezes essa alegria, ela às vezes acaba durante o dia, durante a semana. E eu quero te dizer uma coisa, que essa alegria, essa força, quem pode te dar é só Jesus. É só Jesus. Não é homem, não é instituição, não é dinheiro. Só Jesus pode te dar esta alegria que você precisa. Arrancar lá de dentro do teu coração aquelas sensações, aqueles sentimentos que te fazem se sentir angustiado, com um aperto na garganta, um nó na garganta. É só Ele que pode arrancar isso. E Ele quer fazer isso com você nesta noite. Há alguém aqui nessa noite, com certeza Deus está falando com você. Mas enquanto você ora, eu quero fazer um convite especial para você que de repente veio aqui essa noite e que entendeu essa palavra, mas que ainda não tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e você gostaria de receber Jesus no seu coração, para você nascer de novo, uma nova pessoa, o passado ficar para trás, Deus perdoar os seus pecados e você começar uma nova história. É esse convite que eu quero fazer para você.
Tem alguém aqui? São 2 convites, tá? Um para quem precisa de Jesus e o outro para quem precisa de alegria, de força. Mas vamos nesse primeiro. Tem alguém aqui que precisa de Jesus, que quer reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Levanta a sua mão, eu quero orar por você. Tem alguém aqui que quer tomar essa decisão nesta noite, que quer dizer: pastor, eu quero receber Jesus, eu quero aceitar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, eu quero que Ele me mude, eu quero que Ele me transforme, eu quero que Ele, sabe, traga essa alegria que eu preciso nessa noite. Há alguém aqui? Tem alguém aqui? Nós vamos orar, né? A família já vem na igreja, né? É isso, olha aí, ó. Vocês entenderam, né? A nossa conversa. Tem tanta coisa que Deus quer fazer na tua vida. Creia isso no teu coração. Vocês são muito preciosos para Deus. Tenha certeza disso, viu? Tenha certeza disso. Às vezes as crises vêm, mas Deus vai dar vitória. Vocês vão testemunhar aqui, viu? Eu creio. Testemunho já vai chegar com outras coisas, mas vai vir vitória da parte de Deus para vocês. Receba isso, coloque no coração, tá bom? Tem mais alguém que quer receber Jesus? Nós vamos orar. Enquanto isso, a igreja ora, por favor, tá? Esteja em oração, que você precisa, seus problemas, que nós vamos orar para Deus resolver isso esta noite. Declare assim: Senhor Jesus, nesta noite eu recebo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Eu entrego o meu coração para Jesus. Perdoa os meus pecados. Escreve meu nome no livro da vida. Me faz ter a certeza da salvação. Em nome de Jesus. Eu oro. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Vamos orar. Deus, nesse momento eu entrego nas tuas mãos a vida da Romilda, Senhor. Pai, ela tomou essa decisão esta noite. Obrigado pela vida dela. Que o Senhor assim continue fortalecendo a sua vida. Que o Senhor se faça presente, Pai, em todos os momentos, para que ela também glorifique o teu nome. Obrigado porque a festa no céu, porque a tua palavra diz que os anjos dos céus se alegram quando uma alma se converte, quando uma alma se achega aos pés de Cristo. E nós pedimos que o Senhor esteja com ela, abençoando os seus passos, em nome de Jesus. Amém. Continue aqui, queridos. E você que está aqui nessa noite precisa, ser renovado por Deus. Estava ali encerrando já a minha palavra, e com certeza Deus falava ao meu coração que você, não sei quem, mas você é alguém que precisa ser renovado. A alegria da salvação no teu ministério, a alegria na tua família. Eu não posso me estender muito, mas o que eu quero te dizer é o seguinte: talvez você esteja como o salmista que disse: devolve-me a alegria da tua salvação. E é isso que Deus quer fazer com você aqui nessa noite. Eu não sei para quem é, mas aí onde você está, ore a Deus. Às vezes a crise, ela só aumenta se você ampliar a crise no teu coração. Mas eu quero orar por você e pedir: Deus, abençoe essas pessoas, essas vidas. Tem alguém aqui? Está todo mundo de olho fechado, mas só para eu identificar e durante a semana orar por você.
Tem alguém assim vivendo essa realidade? Levanta a tua mão. Tem alguém? Vou orar por você. Tem mais alguém que precisa dessa alegria, está enfrentando uma crise, algum problema? Eu vou orar por você, em nome de Jesus. Tem mais alguém? Não amplie isso, não leve adiante, mas permita que o Senhor acabe com isso hoje na tua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh Deus, eu quero apresentar essas vidas diante do Senhor. Tu conheces, ó Pai, esses corações. O Senhor sabe, ó Deus, das nossas crises. As irmãs que levantaram as suas mãos, Pai, eu quero entregá-las, colocá-las nas suas mãos, e que esta noite, pelo posicionamento delas, elas saiam deste lugar alimentadas, cheias do Teu Espírito Santo, com alegria, com satisfação. Tira, Senhor, toda a amargura. Eu não sei o que elas estão passando, o que trouxe isso dentro delas, mas tira, Senhor, nesta noite, a amargura, o rancor, a mágoa, a tristeza, Deus. E nessa noite, preenche esses corações com a alegria do Espírito Santo, com a alegria da Tua presença, Pai, com a satisfação de viver fazendo a Tua vontade. Abençoa, Deus, o Teu povo nessa noite. Obrigado por esse tempo tão especial. Nós cremos que o Senhor falou ao nosso coração. Obrigado, Pai, por essa família, pela irmã Milda. Obrigado, Deus, por tudo que aconteceu aqui. O Senhor continue nos abençoando. Leva-nos para os nossos lares, debaixo da tua